Uma boa noite. Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. Que bom que nós aqui nos reunimos para este momento de culto e comunhão também na presença do nosso Deus. Aqui nos reunimos para ouvir a palavra de Deus, para orar e também para relembrarmos a promessa que Deus nos fez em Jesus Cristo. A palavra que nos guia neste dia, neste sábado, que é o quarto domingo na Quaresma, nos lembra que com a sua luz nós somos chamados a uma nova vida. Esse é o convite que Deus faz a cada um de nós através de Jesus Cristo. Essa luz se revela plenamente no Cristo que veio, no Cristo que morre no meu e no teu lugar. Eu quero acolhê-los nesta noite com o texto que é lema para a semana que nós estamos iniciando, João 3, 14 e 15, que diz assim: assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também o Filho do Homem precisa ser levantado, para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. Esses versículos fazem parte da conversa entre Jesus e Nicodemos, e Jesus precisa fazer uma citação de um texto lá de Números 21. Certamente o Nicodemos conhecia muito bem qual era esse texto, e ele cita falando sobre a pessoa dele. Jesus agora vai, assim como Moisés levantou no deserto, ele será levantado para que todo aquele que crê tenha então a vida eterna e seja salvo. O povo do deserto trouxe cura em meio àquelas serpentes que vinham e matavam. Quem olhava para a serpente ali então era curado, e assim nós hoje também somos convidados a olhar para a cruz de Cristo, chegar diante de Cristo assim como nós estamos, felizes, tristes, alegres, ansiosos, com medo, cansados. São muitos os sentimentos que uma comunidade chega diante de Deus, mas independente de como você está, tenha certeza de que Deus é quem te acolhe, é Deus é quem te serve. Assim, nos reunimos aqui em nome e na presença desse trino Deus, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Convido para cantarmos hino de número 6. Casa
Sim, eu já convido as crianças que venham aqui à frente, para a gente ter o nosso momento de oração. Hoje as crianças vão aprender que Jesus ensina a perdoar. Tema bem importante que desde já estão sendo ensinadas. Também vão ter um momento de louvor, momento de palavra. Assim queremos, junto com as crianças, orar nesse momento. Baixamos nossa cabeça, fechamos nossos olhos e assim oramos. Querido e amado Jesus, obrigado por essas crianças. Obrigado que aqui nesta comunidade se investe desde muito cedo para que as crianças conheçam a Tua Palavra, conheçam o Teu Evangelho. Também queremos colocar a vida das professoras de hoje em Tuas mãos, para que elas possam ensinar, para que elas possam cuidar dessas crianças, e que ao sair daqui elas possam sair sabendo que Tu as amas, e que elas podem também perdoar porque Tu nos perdoa. Que elas tenham um bom momento, assim como nós aqui na comunidade teremos o nosso momento de cultos aqui reunidos. Assim oramos em nome de Jesus. Amém. Um bom encontro para vocês. E assim como as crianças hoje vão aprender um pouco mais sobre esse tema, que é tão importante, que Jesus ensina a perdoar, nós queremos, enquanto comunidade, nos colocarmos também diante de Deus, colocando os nossos pecados diante dele nesse momento. Eu deixo que você faça a sua oração e em seguida então eu oro por cada um de nós. Oremos. Querido e amado Deus, Tu que és Pai cheio de amor e de misericórdia, nós nos colocamos aqui diante de Ti enquanto comunidade, reconhecendo que muitas vezes nos afastamos da Tua luz. Tu nos chamas para viver como filhos e filhas, mas tantas e tantas vezes escolhemos o caminho da escuridão. Confessamos que nem sempre nossas palavras refletem a bondade, nem sempre nossas atitudes revelam a justiça, e nem sempre a nossa vida demonstra a verdade do Teu amor. Muitas vezes nos acomodamos às sombras do egoísmo, do orgulho e da indiferença. Muitas vezes deixamos de amar, deixamos de cuidar, e deixamos de confiar em Ti. Por isso, Senhor, reconhecemos diante de Ti as nossas falhas, os nossos pecados e tudo aquilo que pesa sobre a nossa consciência. Mas também lembramos da Tua promessa. Assim como no deserto o povo olhava para a serpente levantada e encontrava vida, nós também olhamos para Jesus Cristo, Teu Filho, levantado na cruz por amor a nós. Por isso, tem misericórdia de nós, Senhor. Perdoa os nossos pecados, renova o nosso coração e ilumina novamente a nossa vida com a Tua graça. É isso que nós Te pedimos e oramos em nome de Jesus Cristo. Amém. Depois de confessarmos os nossos pecados a Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo nos lembra no Evangelho de João, como eu usei de saudação, assim como Moisés levantou no deserto a serpente, assim também o Filho do Homem tem de ser levantado, para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. Assim como o povo do deserto olhava para a serpente, por Moisés recebia a vida, assim nós também hoje podemos olhar para Cristo levantado na cruz
e nele encontrar o perdão pelos nossos pecados. A cruz de Cristo é o sinal do amor de Deus por cada um de nós. Por isso, a você que confessou o teu pecado, saiba que Deus perdoa. E assim eu declaro em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Assim nós podemos ter a nossa vida restituída como filhos e filhas do nosso Deus. Amém. Queremos ter nesse momento um tempo de louvor e assim cantamos na sequência 2 hinos, primeiro o 590 e logo na sequência o 90. E logo na sequência, número 90, também em preparação para ouvirmos as leituras dos textos bíblicos previstos para este culto.
Assim, nesse momento, queremos ter as leituras bíblicas para este culto. Convido a estarmos de pé e assim queremos ouvir a leitura. A primeira leitura está na página 1176. João 9, de 1 a 12. Eu passo a ler. A cura de um cego de nascença. Enquanto Jesus caminhava, viu um homem cego de nascença. E os seus discípulos perguntaram: Mestre, quem pecou para que esse homem nascesse cego? Ele ou os pais dele? E Jesus respondeu: Nem ele pecou, nem os pais dele, mas isso aconteceu para que nele se manifestem as obras de Deus. É necessário que façamos as obras daquele que me enviou, enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, eu sou a luz do mundo. Depois de dizer isso, Jesus cuspiu na terra, fez lama com a saliva e com a alma untou os olhos do cego. Então disse ao cego: Vai lavar-se no tanque de Siloé, que quer dizer enviado. O cego foi, lavou-se e voltou vendo. Então os vizinhos e os que antes o conheciam de vista, como mendigo, perguntavam: Não é este o que ficava sentado pedindo esmolas? Uns diziam: É ele. Outros: Não, mas se parece com ele. O homem dizia: Sou eu. Então lhe perguntaram: Como foram abertos os seus olhos? E ele respondeu: O homem chamado Jesus fez lama, passou nos meus olhos e disse: Vá ao tanque de Siloé e lave-se. Então fui, lavei-me e estou vendo. E eles perguntaram: Onde está ele? Respondeu: Não sei. Até aqui. A segunda leitura está na página 1285. Efésios 5, 8 a 14. Passo a ler. Porque no passado vocês eram trevas, mas agora são luz do Senhor. Vivam como filhos da luz, porque o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade, tratando de descobrir o que é agradável ao Senhor, e não sejam cúmplices nas obras infrutíferas das trevas. Pelo contrário, tratem de reprová-las, pois aquilo que eles fazem em segredo é vergonhoso até mencionar. Mas todas as coisas, quando reprovadas pela luz, se tornam manifestas, porque tudo o que se manifesta é luz. Por isso é que se diz: Desperte, você que está dormindo, levante-se dentre os mortos e Cristo o iluminará. Até aqui. Muito obrigado pelas leituras. A comunidade pode se sentar. E em preparação para a pregação, cantamos número 341. Hoje a dádiva da vida.
assim que a graça e a paz de Deus estejam com cada uma de vocês neste momento em que queremos ouvir a pregação, a palavra do Senhor para cada um de nós no dia de hoje. O texto da pregação é de Efésios 5, 8 até o versículo 14. Essa é uma carta que o apóstolo Paulo escreve a uma igreja, a uma cidade que se chamava Éfeso. E é uma comunidade, e Paulo procura lembrar a essa comunidade quem eles são por causa de Cristo. Em muitos momentos dessa carta, o apóstolo Paulo procura falar sobre a nova vida que receberam a partir do Evangelho. E no trecho que ouvimos hoje, de Efésios 5, 8 até 14, ele usa uma imagem muito simples, mas também muito profunda para falar sobre essa fé. A diferença entre as trevas e a luz. Paulo escreve algo que chama a atenção logo no começo. Outrora ou antes vocês eram como trevas, mas agora são luz no Senhor. Vivam como filhos da luz. Percebam que ele não diz apenas que antes estávamos na escuridão, mas que nós éramos trevas. Isto mostra como o pecado afeta toda a realidade da nossa vida, não apenas em alguns pontos ou em algumas questões isoladas, mas uma condição que sempre nos afasta de Deus. E as trevas, na linguagem bíblica, representam a vida sem direção, sem clareza, perdidos, sem a presença transformadora de Deus. Se nós formos sinceros, sabemos que todos nós já experimentamos, em algum momento da vida, esse momento de trevas. Em certos momentos da vida, nós deixamos levar por atitudes que sabemos que não são boas. Atitudes das trevas. Às vezes o orgulho fala muito mais alto. Às vezes a raiva domina o nosso coração. Às vezes o nosso egoísmo nos impede de ver a pessoa que está perto de nós. O problema da escuridão é que quando nós estamos nela, nós pouco a pouco vamos nos acostumando a estar nela. Assim como alguém que entra num quarto escuro, depois que passa um tempinho a gente começa já a perceber algumas coisas. A gente já consegue andar sem se bater nas coisas. A gente vai se adaptando a estar naquele ambiente de trevas. Por isso que nós precisamos perceber a diferença entre estar na luz e estar nas trevas. Porque quando nós estamos na luz, as nossas atitudes refletem a vontade de Deus. Mas o Evangelho traz essa notícia que é extraordinária. Deus não nos abandona escondidos lá num canto escuro. Não. Ele envia Jesus, e quando Cristo entra na história de uma pessoa, essa luz entra junto. Em outro momento do Evangelho que nós ouvimos, Jesus diz: eu sou a luz do mundo. Onde Cristo está, a presença da escuridão começa a desaparecer. E essa luz tem uma característica que é muito especial. Ela revela e ela também salva ao mesmo tempo. Ela revela aquilo que precisa ser transformado na nossa vida, mas ao mesmo tempo nos traz o perdão, nos traz a graça e nos traz uma nova oportunidade de recomeçarmos. E aqui entramos em algo que é muito importante na nossa compreensão de fé enquanto luteranos. A mudança da nossa vida não começa pelo nosso esforço, mas pelo agir da graça de Deus. Primeiro Deus alcança, primeiro Deus perdoa, primeiro Deus ilumina, e então a partir da graça recebida, a nossa vida começa a ser transformada pouco a pouco. Enquanto eu estava preparando, eu estava tentando me lembrar de algum exemplo que talvez seria interessante de conversarmos sobre isso. O ano passado eu recebi a visita de um pastor chamado Dietrich Krause. Ele foi um dos pioneiros do norte do Brasil, abriu muitas comunidades no Tocantins, no Pará, em vários lugares do norte do Brasil, ali na década de 70, 80, 90, onde o norte do Brasil era muito diferente do que é hoje, onde tudo era muito precário, as pessoas não tinham acesso à luz em casa, por exemplo.
E ele comentou que certo dia ele foi visitar um senhor e quando ele chegou começou a escurecer e o senhor acendeu somente uma velinha, bem pequenininha assim, no canto da casa, ali, enquanto eles estavam conversando. Depois desse tempo de conversa ali, ele começou a ficar incomodado, mas está muito escuro aqui. E aí ele perguntou, por que você não acende uma outra luz, uma outra vela? Por que você não coloca alguma coisa a mais aqui, para a gente ter uma noção maior do espaço, né? Porque eu estou visitando, eu não conheço ele, que eu vou levantar e vou derrubar metade da casa, né? E aí o senhorzinho respondeu, com o passar do tempo, eu me acostumei a viver com pouca luz. Quando ele acende a luz, uma vela, outra vela, as coisas que antes não davam para ver começaram a aparecer. Deu para ver um pouquinho de poeira nos móveis, deu para ver que tinha uma coisinha fora do lugar aqui, uma coisinha fora do lugar ali. E quando esse senhor, que estava tão acostumado a ficar mais no escuro, mais na penumbra, ele diz, agora que acendeu a luz, dá vontade de limpar a casa, dá vontade de arrumar as coisas de volta. Essa pequena história nos ajuda a entender o que acontece quando a luz de Cristo vem para a nossa vida. Antes talvez nem percebemos nossas atitudes, certas palavras, certos comportamentos, mas a partir de conhecer o Evangelho, e essa luz iluminar o nosso coração, começamos a enxergar as coisas de outra maneira, sobre outra perspectiva. E essa luz não vem para nos humilhar ou para nos condenar, ela vem justamente para restaurar a nossa vida. Por isso que o apóstolo Paulo continua o texto dizendo que o fruto da luz consiste em bondade, justiça e verdade. Ele fala em fruto. Essa é uma palavra muito significativa, porque para que uma árvore produza fruto, ela precisa estar saudável. Quando a raiz é bem nutrida, quando a árvore recebe água, luz, ali os frutos começam a surgir. Assim também acontece de forma muito semelhante com quem vive na luz de Cristo. Aos poucos nós começamos a perceber os sinais do nosso modo de viver. A bondade aparece quando passamos a olhar para as pessoas com mais compaixão, com mais sensibilidade. A justiça começa a aparecer quando nós buscamos viver a nossa vida com integridade, com honestidade, mas também com responsabilidade. A verdade aparece quando deixamos de viver apenas de aparências e passamos a cultivar uma vida mais sincera, tanto diante de Deus, quanto diante das pessoas. E isso aqui é muito importante. Se eu não consigo ser sincero com Deus numa oração, sendo que Deus conhece meu coração, sendo que Deus conhece aonde é o calo que me dói, como nós vamos ser sinceros com nossos irmãos, com as pessoas da família, do trabalho, da igreja, lá onde nós estamos? Se eu não consigo chegar diante de Deus e falar assim, Deus, essa parte da minha vida está difícil, eu sei que eu preciso mudar, eu sei que eu preciso agir diferente, eu sei que eu preciso fazer diferente, mas sozinho não está dando. Se nós não conseguimos chegar diante de Deus com essa sinceridade de coração, como que eu vou chegar diante de alguém que eu cometi um pecado, ou que cometeu um pecado contra mim, e falar assim, meu irmão, eu te perdoo, vai em paz, vai, não peques mais. Agora não significa que porque nós conhecemos a Cristo, conhecemos o Evangelho, vamos ser pessoas perfeitas, nunca mais vamos errar, nunca mais vamos cometer nada de errado, vamos ajudar todo mundo. Também não é assim. Seria muito bom se fosse, mas infelizmente ainda não é. Lutamos constantemente contra as nossas fraquezas, e ainda enfrentamos tentações, ainda cometemos pecados. A gente vai amadurecendo, é verdade, e dependendo de onde nós estamos e com quem nós estamos, a nossa luta contra o pecado é diferente. Os pecados que eu cometi há 10 anos atrás são diferentes dos pecados de hoje, mas eu continuo lutando para que eu não repita os erros de 10 anos atrás.
de 5 anos atrás, de 3 anos atrás. Tem coisas que continuam sendo luta diária, de eu não posso agir dessa forma, vai contra aquilo que eu acredito. Mas parte desse reconhecimento de que sozinho não dá, sozinho eu não consigo, sozinho não tem jeito. Por isso que o Lutero costumava dizer que nós vivemos em uma tensão entre, ao mesmo tempo, sermos pecadores e sermos justificados por Cristo. Nós somos pecadores porque continuamos enfrentando as limitações da nossa condição humana, mas somos justificados por Deus, porque em sua graça Ele declara que nos perdoa por meio de Cristo Jesus. E é muito importante perceber que a direção da vida, ela muda muitas vezes. Antes a escuridão que parecia normal, que nós estávamos acostumados, agora diante da luz nós encontramos outros caminhos, outra orientação. Antes as atitudes que eram vistas como comum, agora a partir do nosso coração, sob a perspectiva do Evangelho, começa a desejar aquilo que agrada a Deus. Isso é muito importante, que nós tenhamos essa consciência de que a gente vai pecar, mas também a consciência de dizer assim, eu sei que é difícil para mim e eu vou lutar constantemente contra isso. Talvez um exemplo que eu possa dar para vocês, eu tenho um problema a minha vida inteira que se chama unha encravada. Desde que eu me lembro, a unha encravada me incomoda. Não é de um dedo, é dos dedos do pé tudo. Quando eu cheguei em Mafra, eu precisei ir na podóloga. Agora continuo indo na podóloga. E aí, conversando lá com ela, enquanto ela desencravava minhas unhas, ela falava assim, olha, tá de parabéns, porque os homens não são tão fortes para dor, porque ela precisa cavar lá no fundo, tirar lá, não sei aonde que ela tira a minha unha lá, mas sai unha e me alivia a dor. E agora eu estou fazendo acompanhamento para que ela cuide da minha unha, para que a minha unha cresça de uma forma que ela não encrave mais. A gente precisa ser acompanhado e se acompanhar com as pessoas, porque sozinho eu vou ficar passando dor sempre de novo, vai infeccionar sempre de novo, vai precisar... Entendem onde eu quero chegar? Se ela não está acompanhando aquilo que me incomoda na minha unha, ela vai voltar a crescer de novo, vai encravar de novo, e ela fala que eu sou muito corajoso, porque eu aguentei muita dor, e eu digo, a cada 15 dias eu faço isso aí, desde que eu me lembro. Eu já estou acostumado com a dor. Às vezes a gente está tão acostumado com o nosso pecado, que a gente nem consegue mais perceber como pecado. A gente sai xingando todo mundo, e acha normal. A gente sai falando mal dos outros, fazendo fofoca, e acha normal. A gente sai fazendo tanta coisa, que aos olhos do Evangelho não é certo, mas já está tão acostumado com isso, que acha normal. E aí é preciso que o pastor fale aqui na frente, olha, isso não é certo. E vai ter aquele que fala assim, de fato, precisava ouvir isso. E vai ter aqueles que são mais teimosos, como eu sou teimoso, vai falar assim, eu não faço isso. Mas no fundo a gente sabe que faz. Por isso que a gente precisa estar em contato com essa luz que vai mostrar a direção do nosso caminho, da nossa vida, para que ela esteja em conformidade com aquilo que Deus espera de nós. Amar o próximo, amar a Deus. E aí, chegando já para o final do texto, o apóstolo Paulo cita um versículo, provavelmente era usado já no Antigo Testamento lá. Desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo te iluminará. Esse versículo soa como um chamado forte, quase como alguém que está dormindo e precisa que a outra pessoa seja acordada de um sono muito profundo. Esse chamado mostra algo muito bonito sobre essa luz de Cristo. Ela não permanece apenas dentro de nós, ela alcança também as outras pessoas. Quando uma comunidade cristã vive à luz desse Evangelho, algo diferente acontece. As pessoas que vêm de fora percebem que existe algo diferente nessa comunidade. Não porque a igreja é perfeita,
mas porque ali se vive algo que faz muita falta no mundo: perdão, reconciliação, acolhimento, esperança. Muitas vezes essa luz aparece em um gesto simples, em uma visita a alguém que está sozinho, uma palavra de encorajamento em alguém que está passando por dificuldades, um pedido de perdão que restaura um relacionamento, um abraço para quem está sofrendo, uma oração feita com amor. Pequenos gestos como esses se tornam luzes acesas no meio de um mundo que parece estar cada vez mais na escuridão. Por isso que o texto de hoje nos lembra de algo essencial para a nossa fé. Cristo nos tirou das trevas e nos trouxe para a sua luz. E quando vivermos nessa luz, a nossa vida começa a produzir frutos que refletem o amor de Deus. E ao mesmo tempo, essa luz também se espalha e alcança as outras pessoas. Talvez hoje aqui alguém sinta que a caminhada está mais nas sombras, que os pecados ainda tomam conta da vida. Poderia chamar isso de vício, que os vícios nos afastam de Deus, que os vícios nos afastam das pessoas. Talvez esse seja o tempo de sombras, talvez as tuas trevas sejam o peso das dúvidas, o peso da culpa, o peso da preocupação. Talvez as tuas trevas sejam a depressão. Se for esse o caso, vale muito a pena ouvir o chamado e o convite que aparece no final desse texto. Desperta, levanta-te, e Cristo te iluminará. Essa é a promessa do Evangelho. A luz de Cristo continua brilhando. Essa luz alcança a nossa vida, ilumina os nossos caminhos e transforma também a nossa história. Que Deus continue nos ajudando a buscarmos, como filhos e filhas da luz, refletindo no mundo a graça que primeiro recebemos em Cristo. A gente não precisa ficar nas trevas, nós não precisamos ficar escondidos, nós podemos sim recomeçar, nós podemos sim ouvir o chamado de despertar, levantar, porque é Cristo que nos ilumina. Cristo nos mostra o caminho, Cristo nos mostra a direção. Que Deus assim abençoe as nossas vidas. Amém. Como resposta de fé, eu convido neste momento a cantarmos hino 588.
Sim, queremos ter um momento de avisos. Em nome do presbitério, uma boa noite a todos. Agradecemos ao pastor pela prédica e pela participação nos hinos. A oferta avulsa de hoje vai para fundo para o trabalho diaconal. Quarta-feira, próxima quarta-feira, o ASE, às 2h30 da tarde. Quarta-feira também se reúne o coral, às 19h30. Também às 19h30. Próximo culto, dia 22, que vai ser num domingo, às 19 horas, que vai ser a instalação do pastor Johnny. Temos ainda blocos de ação entre amigos. Quem quiser adquirir está na secretaria. Também as inscrições para o ensino confirmatório estão abertas. Podem ser realizadas pelo WhatsApp no número 3642-7773 ou na secretaria da igreja, que fica aberta às terça-feira à sexta-feira, das 7h30 às 12 horas. Adolescentes com 12 anos ou que vão nesse decorrer do ano completar 12 anos. Também tem lá na frente, quem quiser preencher a lista do WhatsApp, que vai ser da comunidade, para algum evento que quiser passar. E também tem um cafezinho depois do culto. Obrigado a todos. Deixa eu reforçar esse último aviso. A gente vai fazer um grupo da comunidade aqui, para ser mais fácil, prático, direto, de a gente ter o contato, né, de avisos, de comentários, né? O grupo a gente interagir enquanto comunidade. Também, na saída do culto, vai ser entregue para quem quiser e já puder preenchendo uma fichinha para recadastramento. Como vocês sabem, agora aqui é uma nova paróquia, então nós precisamos fazer um recadastramento para que a gente integre ao chamado Sistema Integrado de Gestão da ISLB. Esse sistema ele vai fazer parte de toda a ISLB em breve, e a gente já está, então, fazendo o nosso recadastramento e integrando a esse sistema da ISLB. Cada membro precisa preencher a sua ficha. Então, por exemplo, sou eu, a minha esposa e mais um filho. Tem que levar 3 folhas, porque cada cadastro vai o nome, vai o CPF, vai telefone, vai endereço, vai uma série de informações ali que servem para a gente também ter uma noção de quem são os membros, qual é a idade, né, onde moram, onde vivem, com que trabalham, né, são informações bem importantes para que a gente tenha noção de como é que é a comunidade, quem faz parte dessa comunidade. Então, aos pouquinhos a gente vai fazendo esse cadastramento. Se você quiser já preencher e deixar ali, excelente. Se você fala, não, hoje não, eu levo para casa, mas não esquece de trazer de volta, porque vai ser pedido constantemente. Pessoal, a gente precisa, quem puder já preenche. Eu prefiro fazer pelo WhatsApp. Chama a secretária pelo número, ela vai estar ali auxiliando vocês para que essas informações cheguem, né, de forma bem correta, para que a gente possa fazer esse recadastramento, então, de todos os membros, tanto aqui quanto também a comunidade de Itaiópolis. Então, ali na saída já vai ter umas folhinhas que já preencher, levar para casa, enquanto toma um cafezinho, e aí tem a folha com o número, né? Você coloca o seu nome, seu contato do WhatsApp, e depois eu vou criar então um grupo para a gente ter esse contato mais rápido através então do WhatsApp. Enquanto nós cantamos número 285, serão feitas então o recolhimento das ofertas do culto de hoje. Número 285. Nos envolva em amor e que
Assim como estamos, ainda convido para a gente ter um momento de oração. Querido e amado Senhor, obrigado por este tempo tão precioso de culto, em que nós aqui podemos nos reunir enquanto comunidade para ouvir a Tua voz. Tua voz que nos chama das trevas para uma luz que nos chama a viver de forma diferente, uma luz que nos chama a viver de uma forma que acolhe as pessoas, que ama o próximo, que serve, que perdoa. Por isso, ó Deus, eu te peço que Tu estejas caminhando com cada um de nós, com nossas famílias, nos dando auxílio para que a nossa vida esteja em conformidade com a palavra que nós aqui ouvimos a cada semana ser anunciada. Também, ó Deus, de forma bem especial, queremos colocar em Tua presença pessoas da nossa comunidade que tenham sofrido com enfermidade, pessoas que estejam doentes, que possam sentir o Teu amor e o Teu cuidado. Ó Deus, pessoas que enfrentam o luto, que possam sentir-se também carregadas por Ti, em meio a essa falta dessas pessoas que são tão queridas e amadas. Senhor, ser com nossas famílias. O mundo nos chama a tantas coisas, mas que nós possamos ter nossa vida focada naquilo que é central, que é o Evangelho. Ó Deus, também de forma bem especial, queremos colocar em Tua presença pessoas que celebram o aniversário, seja de casamento, seja de namoro, seja da vida. Isso mostra que a cada novo dia essas pessoas têm experimentado a Tua misericórdia e também do Teu amor. Ó Deus, enquanto eu orava, certamente cada um de nós pensou em pessoas, pensou em situações, pensou em momentos, mas talvez nós não sabemos como nos expressar diante de Ti com palavras. Por isso nós oramos a oração que Tu nos ensinaste, quando juntos dizemos: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome, venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. A bênção de Deus quer estar conosco. Convido a estarmos de pé. Assim, que o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Vamos nós em paz e sirvamos ao nosso Deus com muita alegria. Desejo a vocês um excelente final de semana, uma boa semana, e nos vemos na semana que vem, no domingo, às 19 horas. Amém.